Sim, minha querida, chegou o dia que eu vou falar com você. Você que está amarrado com um sujeito que não presta. Você que está num relacionamento falido e não sai dele nunca. E principalmente você, minha querida, fiel a ficante. É isso mesmo. Ah! Você achou que essa falta de bom senso não ia bater na sua porta? Você chegou aqui, ó. Tô eu aqui de presente pra tua vida. Ou não, porque eu posso estar vindo aqui arruinar seus planos. Quais planos? Os planos ineficientes que você está vivendo, mas é arruinar. Tem um plano aí, não é mesmo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque tem alguma coisa acontecendo, entende? Que você não consegue largar esse cabra. Você não consegue largar esse homem. Por isso que hoje eu vou falar aqui, ó, por que você ainda está com ele? É a pergunta que você se faz, as suas amigas já fizeram e te deram boas soluções. Não sei, aí seus pais às vezes já fizeram, entende? Na internet tá gritando na sua orelha, larga, 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 tipo assim, ó, tipo um sinal de alerta, sabe? Tipo run, corre, run your fools. É exatamente que pegaram a referência? Pegaram a referência do run your fools? Só quem sabe, sabe. Então o que acontece é o quê? Hoje vamos falar isso. Por que você ainda está com ele? Por que você está sendo fiel a ficante? Por que você está ficando com um sujeito que não te leva a sério? O que está acontecendo nessa sua vida? Mas antes de qualquer coisa, se é para ser fiel, seja fiel a alguém que realmente te valoriza, que realmente cumpre o que diz. Esse alguém aqui sou eu cumpro aqui. De segunda a sexta eu estou entregando o vídeo com qualidade, tá? Para te deixar ser, para fazer com que você seja mais normal e com mais bom senso, mas você muitas vezes o quê? Não segue esse canal, então já começa. É fiel a ficante? O mínimo que eu espero de você para continuar esse vídeo é você ser fiel ao seu youtuber preferido, eu no caso. Então segue esse canal e liga a sineta, entendeu? Liga a sineta e vamos lá, porque além do que eu tô falando hoje aqui, tem muita coisa que pode te ajudar, às vezes você tá até evitando. Você tá numa relação evitativa comigo, tá? Não, evita aquele lá, entende? Mas comigo você não evita não. Mas vamos lá. Por que você ainda está com ele? O que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós temos esses relacionamentos, né? Essa grande zona do agrião, né? Antigamente era o quê? Conhecer a menina, né? O sujeito conhece a menina, troca uns beijos e namora, era assim, era um curto espaço de tempo. Hoje, cavaram uma abertura e entre conhecer e dar uns beijos e realmente levar a sério, tem uma grande área, entende? Abriu-se uma cratera na Terra, tem um abismo. O abismo do ficante fixo, do fiel ficante, o peguete, o PA. De novo, eu já falei isso aqui. Você sabe o que é PA? Não sabe? Aqui embaixo alguém vai te responder. Pergunta ali embaixo. Eu não vou te responder, você que descubra. PA, aí tem aquele cara que você só fica quando você viaja, sabe? Aquele amor entre escalas. Sabe aquele filme? Ó, só dá ruim. Aí tem aquele olhante, tem o... Como é que vai ser? Como é que era? Além do olhante tinha outro, que era o tentante, né? E tem, enfim, daí tem o ex-namorado que ainda você dá uns beijos, tem o ex-ficante, tem aquele ex da sua amiga que você não assume que é ex da sua amiga, daí você tá dando uns beijos, não é mesmo? Enfim, no meio do caminho, a gente nunca chega lá no relacionamento sério. Inclusive, muitas vezes você tá com uma pessoa, que eu já mapeei isso aqui em algum vídeo que eu não vou lembrar qual, maratone todos os meus vídeos, faz bem pra você, em vez de ficar gastando tempo com ele, pense em mim, entendeu? Ria comigo. Liga pra mim. Ou seja, vai assistir um desses vídeos em que eu falo que muitas vezes também tem aqueles relacionamentos do cara que não te assume. Você tá aí ficando com o cara, não, a gente já tá namorando, mas será que a gente tá namorando? Então o que acontece hoje em dia é que nós temos esses relacionamentos parciais, né? A sensação que me dá é que, vamos pensar idealmente, né? Antigamente os relacionamentos tinham esse compromisso muito mais acertado. Então, se você gostava de alguém, você tinha que realmente gostar de verdade, porque senão daqui a pouco você estava namorando. E namorar era algo sério, tudo mais. Então, uma modernidade, agora na pós-modernidade, vamos dizer assim, a gente começou a querer só ficar com a parte boa. O que acontece é que a parte boa, sem o compromisso, sem a seriedade, sem você dividir a vida de fato e tudo mais, essa parte boa, ela vai ficando tipo você com fome comendo só doce. Chega uma hora que o doce não funciona, você precisa de sustância, que é o que eu digo inclusive pro Inácio, que estava ali me pedindo para abrir uma porta. Então o que acontece é o quê? A gente começou a ficar sedento de relacionamento, só que se esbaldando em situações, em relações que não são suficientes. Então essa pergunta, por que você ainda está com ele, é
Porque eu sei e eu conheço muita gente, eu converso com muita gente, tem muitas pacientes mulheres que eu percebo que estão em relacionamentos que não são suficientes, mas por alguma razão, e eu trouxe aqui 4 razões, né? Elenquei aqui as 4 maiores razões aqui, né? Acabam não saindo desse relacionamento mesmo vendo que ele não é o suficiente. E mesmo, inclusive, fazendo com que esse relacionamento corra o risco de te ocupar. Não é isso que você está pensando. Te ocupar emocionalmente, tá bom? Quinta série reina, né? A gente entra nesses assuntos. Como é que eu faço para a quinta série sair dessa cabeça? Não tem mais como, né? Você junta a quinta série que eu já tenho, mas todos os memes que eu publico, minha gente, isso aqui, ó, tem mais meme aqui dentro que qualquer outra informação, entende? Mas o que acontece? Esses relacionamentos vão ocupando tempo e espaço. E uma das coisas que eu falo, eu quero que você grave isso. Se você tá assistindo esse vídeo só porque você gosta do meu conteúdo, você tá casado, não tá, coisa e tal, grave uma coisa, tá? Tretas de relacionamento dão a falsa sensação de que as coisas estão se movimentando, mas não estão. Então, ao invés de eu falar que são relacionamentos líquidos, eu vou falar que são relacionamentos movediços, como uma areia movediça, que parece que quanto mais você age, mais você se afunda em algo desagradável. Eu entendo Bauman, e eu já disse aqui, né? O Bauman é tudo líquido, ou seja, o mundo vira uma cachaça, né? Enfim, a sede ficar lendo Bauman, e ele fala, eu não acho que sejam líquidos. Porque para ser líquido tem que ser muito rápido. Hoje eu quero falar com você que está num relacionamento movediço, que tem alguma coisa, mas não é o suficiente. Cada vez que você pesa, aquela coisa vai te engolindo, esse relacionamento está te engolindo. Mesmo, olha que interessante, mesmo tendo essa ideia de um relacionamento leve, tá? Por quê? O relacionamento, para não te engolir, ele tem que ter um nível de seriedade. Ele tem que ter um nível de seriedade. Vou dar um exemplo. Eu posso ser um cara que sou leve aqui, falo com vocês, uso do meu humor e tudo mais, mas todos os meus vídeos têm começo, meio e fim, tem seriedade, eu trago alguma reflexão, eu trago alguma questão prática. Ou seja, nesta base eu posso incluir a leveza, mas a base, ela tem que ter uma seriedade. Ela tem que ter algo que seja sólido para que essas pitadas de humor que eu uso de vez em quando aqui funcionem e fique leve o conteúdo. Relacionamento é a mesma coisa, ele tem que ter uma base para que ele funcione, tem que ter a segurança emocional, que é o vídeo que eu gravei aqui já há um tempo atrás, o que a mulher quer no relacionamento, segurança emocional, entende? Para você poder contar com o outro tem que ter uma base. O problema é quando essa base, entre aspas, ela é vendida como se fosse uma base leve. Ai, não vamos, como é que é? Ai, quem se define se limita. Mas é essa a ideia, meu sujeito, meu querido. Quem se define se limita, mas o que a mulher mais quer é se limitar a você. Entende? Eu me defini pra caceta, entende? Me limitei pra caceta. Porque eu casei com uma mulher, eu tenho 3 filhos, eu tô aqui quase todo dia falando sobre bom. Ou seja, eu tô cada vez mais me definindo. E isso é maravilhoso, porque na hora da definição é que eu consigo criar coisas em cima. É só a partir de algo sólido que eu consigo criar alguma coisa. É um exemplo que eu já dei, não sei se aqui ou em algum curso que eu já dei, que é a floreira. A floreira é o quê? É um lugar sólido, com terra, entende? É o melhor lugar para você botar uma semente e dali vai nascer uma flor. Você pode podar a flor, você pode mexer na flor, você pode fazer... Mas a base tem que ser sólida. Então, hoje em dia, o que acontece? Vende-se relacionamentos leves. Ah, não, vamos ter uma coisa leve desde o início. Você acha legal, porque às vezes você fica com medo de sofrer, porque também você não quer sofrer de novo, coisa e tal, mas aí o que acontece? É aí que sofre mais. Porque esta suposta leveza não é leveza, é farra, entende? É igual como eu estava dando exemplo nos meus vídeos. É a mesma coisa que você entrar nos meus vídeos, ele não ter começo, meio e fim, eu der dicas completamente alucinadas, ou eu ficar aqui meia hora falando piada, sem conexão. Não ia fazer sentido meus vídeos, entende? Então é nesse sentido que eu quero falar para você. Hoje em dia nos vendem, né, nos relacionamentos, a cultura, vende leveza, vende diversão, quando na verdade o que você está comprando é o quê? Relacionamentos sem compromissos, que não tem nenhuma base sólida e que cada um pode sair a hora que quiser. E aí é que mora o perigo, tá? E agora então, para tentar elucidar você, né, além das suas amigas não foram suficientes, seus pais não foram suficientes, seu psicólogo não foi suficiente. Às vezes até o psicólogo sou eu, tá?
Parênteses, tem paciente meu que eu falo as coisas que eu falo aqui no vídeo, ou não entende. Agora, quando vê meu vídeo, entende. Então, é uma outra forma de alcançar meus pacientes, tá? Ou seja, você já leu bastante, não foi suficiente, quem sabe eu consiga te trazer um pouquinho. Quem sabe eu seja a gota que faz derramar, entendeu? Transbordar ou fazer a virada de chave. Espero colaborar com você. Mas vamos lá. Por que você ainda está com ele? Primeiro motivo, motivo número 1, eu anotei aqui. Ruim com, pior sem. Por que você ainda está com ele? O que acontece é o quê? Você acaba comparando o que você tem, que é pouco, com uma imaginação um pouco distante, com uma ideia, uma projeção, de que se você terminar com ele vai ser pior. Pelo menos você tem alguma coisa. É essa ideia que você acaba tendo, entende? Então, esse ruim com pior sem é meio que tipo, eu tenho uma relação de segurança. E muitas vezes você tá com ele já pensando em terminar, você tá com ele já pensando em que aquilo não está suficiente, coisa e tal, mas você quer só soltar quando agarrar outra coisa, entende? Não é nem o medo de solidão que eu vou falar aqui. Não, é só do tipo, mas pelo menos aqui eu durmo de conchinha, pelo menos aqui eu tenho, sabe? Fica meio pelo menos, entende? Você está ali pelo mínimo. Não é pelo menos, é pelo mínimo. Mas pelo menos tem alguma coisa, entende? Ele me faz companhia, ele... E aí você, muitas vezes, esse primeiro motivo, o ruim com, pior sem, é muito difícil da gente mapear. Por quê? Se você for parar para pensar, você vai olhar pro cabo e vai falar, meu, não faz sentido eu estar com esse cara. Não faz sentido. Isso aqui nunca existiu, nunca começou, ou se teve algum ensaio de começo, hoje em dia não tem mais nada. Mas se você for somando o que esse cara traz de benefício para mim, talvez você vá se assustando e perceber que é muito pouco. Só que como ele está por ali, como de certa maneira ele manda uma mensagem, como de certa maneira ele é alguém com quem você interage, muitas vezes a gente, né, principalmente vocês mulheres, acabam entrando numa coisa assim, não, mas não tem problema, eu consigo lidar com isso. Né? Vou dar um exemplo. Eu acho que as mulheres, em questões afetivas amorosas, são muito mais conservadoras. Desculpa vocês, meus queridos esquerdistas, que fizeram L. Mas são uma questão muito mais conservadora do que o homem. Só que acontece, muitas vezes, essa mulher que gostaria de ter um relacionamento, casar, ter filho e tudo mais, compra essa ideia de, não tem problema ter um cara assim. Né? É o clássico, não tô fazendo nada mesmo. Então esse não tô fazendo nada é uma baita de uma cilada. Não é porque você não está fazendo nada, é que você vai fazer qualquer coisa. Não é porque você tem tempo livre que você vai desperdiçar ele fazendo bosta. Entende? Nossa, até é difícil eu falar esse tipo de frase, né? Desculpa aí, ouvidos sensíveis. Mas é exatamente isso. Então você está pelo cara pelo mínimo, porque ele é o que está à mão. Aí a quinta série já vem na minha cabeça, guarda a quinta série. Ele está ocupando espaço e está à mão, entendeu? E o que acontece é o quê? É um mínimo. E este mínimo te impede de ter aquele mínimo incômodo de quem sabe procurar alguém. Então esse cara tá ali, muitas vezes, para tapar, você sabe que não vai dar certo, mas ele está ali para tapar a possibilidade de você querer encontrar alguém e se frustrar. Esse cara é o conhecido, tá ruim, mas tá bom, entende? Sabe? É exatamente isso. Para você pode ser isso. Esse é o primeiro motivo que pode ser que você não termina com ele. Por quê? Porque esse cara ali te impede de ficar incomodada, te impede de pensar na sua vida afetiva de fato e de querer encontrar alguém e, quem sabe, encontrar alguém melhor do que esse cara, correndo o risco de sofrer. Então, tem que pensar nisso, tá? Né? Ruim com, pior sem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, é o clássico medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, meu Deus, medo de ficar sozinho. Entende? Uma coisa que eu vejo muito frequente e não interessa a idade. As mulheres têm muito mais medo de ficar sozinha do que os homens. Por isso que esse vídeo é porque você ainda está com ele. Por isso que eu não estou falando para os homens, estou falando para vocês mulheres. O medo de ficar sozinha é uma das maiores ciladas. E aí entra naquele caso. Está ruim? Está. Você tem alguma coisa com o cara? Não. Mas se eu não tiver ele, quem eu vou ter? Note, o primeiro motivo, você não é uma questão de medo de estar sozinha, tá? Pode ser simplesmente que o cara tá ali,
né? Como eu disse, é o mínimo que eu tenho, tá bom, não quero pensar nisso. O medo de ficar sozinha é quando você está ficando com alguém, você está numa relação falida, você está sei lá, ficando com o cara, ou parece que estão tendo alguma coisa, ou se vê de vez em quando, mas aquilo te angustia. Te angustia porque você queria mais, mas o cara não vai te entregar. Você está percebendo que ele não vai te entregar, mas você não larga porque você tem medo de voltar para o mercado ou ficar sozinho. E aí o que acontece, eu vou fazer um vídeo aqui sobre solidão, o que acontece é que a solidão no imaginário moderno é o fracasso, a derrota, a depressão, a tristeza, a ansiedade, é o abandono, é a rejeição, é tudo reunido, é a reunião de todos os seus medos, é a junção, entende? Lembra o Capitão Planeta? Depressão, tristeza, ansiedade, rejeição, traumas, com união dos seus poderes, eu sou o Capitão Solidão. Cara, isso ficou muito ruim, mas você nunca mais vai esquecer. Ou seja, a solidão, ela tem esse olhar assim de que debaixo da solidão, todos esses sentimentos estão aguardando para tomar você. Tá? Vou falar mais sobre isso quando eu falar no vídeo sobre solidão. Então o que acontece é que você fica com alguém, você está sofrendo porque você queria algo mais, você também está sofrendo porque você percebe que o cara não está querendo, então além de você perceber que você deveria terminar, você fica com medo do cara terminar com você. Porque parece que assim, tipo, pelo amor de Deus, não me larga, porque senão eu vou para aquele lado de lá, e aquele lado de lá eu morro de medo. E aí a solidão, essa ideia da solidão te consome. E muitas vezes, eu já gravei um vídeo aqui chamado Seja Um Antes de Ser Dois, tá? Muitas vezes também você tem medo de ir para essa solidão, porque na solidão não tem nenhuma satisfação pessoal. Se você ficar sozinha, você não sabe o que fazer. Sabe, eu não sei o que fazer com as minhas próprias mãos. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A solidão pensando em você. É exatamente isso. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais queria por uma ilusão. Ó, essa música ainda era melhor do que você está vivendo agora. Porque muitas vezes, estando com alguém, essa pessoa tem hobbies, tem gostos, tem amigos, tem eventos e você acompanha. Agora, se você vai para a solidão, não tem nada. Você não sabe nem o que você gosta, não sabe seus gostos, você muitas vezes não conseguiu desenvolver uma personalidade e você vai ficar meio que abandonada assistindo dorama em casa e pensando que poderia estar fazendo alguma outra coisa e que você é uma fracassada. Caralho, peguei pesado, né? Desculpa, mas vamos ter que ser sincero aqui. Então o segundo motivo é medo da solidão. Se o primeiro motivo é algo, deixa aí, eu não quero me preocupar com isso agora. O segundo motivo é, meu Deus do céu, eu me preocupo demais e eu sei que isso aqui não vai dar certo, mas a opção inversa é muito pior, entende? Terceiro motivo, eu vou ter que citar uma banda que eu acho a pior banda do país, tá bom? Bendito do tal de Engenheiros do Havaí, já é ruim no começo, já é ruim no nome da banda, tá? Irmão, fala minha senhora, Jota, por que Engenheiros do Havaí é ruim? Se você escuta Engenheiros do Havaí e não percebe, você é um caso perdido. Sabe, em 3 acordes você consegue perceber. Você olha pra cara do Humberto Gessinger e você já sabe. Mas vamos lá. Vou ter que citar porque essa frase realmente simboliza esse terceiro motivo, né? Eu não vim até aqui para desistir agora. Tá? O que mais que eu escrevi assim? Eu não vim até aqui para desistir agora. Então, qual que é o terceiro motivo para você ainda estar com ele? É a sensação de eu investir muito tempo, muito gasto emocional, eu me desdobrei por esse cara, agora eu não vou desistir. É uma teimosia emocional, entendeu? Agora a gente vai até o fim. Agora eu quero ver até onde vai esse fim. Ou então eu já vi mulheres que falam assim, eu não vou terminar. Se ele quiser, ele que termine. Mesmo que a relação seja horrível. E quando eu digo, volto a dizer, relação aqui não é um relacionamento. Não estou falando de relacionamento, de um namoro, tá? Pode ser um namoro, mas às vezes não é nem isso. É só uma ficada, coisa e tal. É um namoro muito ruim. Então o que acontece é o quê? Eu não investi tudo isso para chegar agora e desistir. Então é mais ou menos como se você ainda estivesse querendo, entende? Numa relação falida, você ainda está querendo ganhar alguma coisa em troca, sabe? E aí fica naquela teimosia. E isso, do eu não vim até aqui para desistir agora, muitas vezes tem uma questão do orgulho. Ah, não. Eu não acredito que esse cara vai me enrolar como fez com as outras. Você conhece o cara que enrola várias moças, daí você começa a namorar com ele numa relação leve, sem compromisso. Aí de repente quando você vê, você já está envolvida com o cara e você é mais uma.
Só que para você não assumir que você é mais uma, o que você faz? Fala, ah não, eu vou dobrar a meta aqui, entendeu? Eu não acredito que eu caí no conto do cara que é safado, não acredito que eu caí no conto do cara que é sacana. Não, eu vou fazer acontecer. Esse cara vai ter que me recompensar, sei lá, qualquer coisa do gênero, entende? Então, muitas vezes também tem isso, uma insistência, uma teimosia afetiva, tá? De você querer continuar ali, de você querer esperando que alguma coisa aconteça. O Eu Não Vim Até Aqui para Desistir Agora tem muito também daquele vídeo, se você olhar aqui no meu YouTube, a segunda playlist que tem aqui no meu YouTube é os vídeos mais assistidos, é o segundo vídeo mais assistido, tá? Que é a pior postura que a mulher pode ter. Também é aquele vamos ver onde vai dar. Você já viu que vai dar merda. Vamos ver onde vai dar, vamos ver onde vai dar. Dá ruim. Ah não, mas eu quero ver mais. Eu quero ver até onde esse cara vai. Eu quero ver até onde esse cara vai é a pior postura que a mulher pode ter. Você já viu, minha senhora, você precisa mais do quê? Entende? Você precisa mais do quê? Então, muitas vezes, o motivo pelo qual você está com ele é porque você está presa num sonho, num objetivo, numa esperança de fazer acontecer, entende? E você está querendo que aquilo dê certo, apesar do cara. Não, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Ah, não, eu não acredito que esse cara é tão ruim quanto os outros. Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar, entende? Enfim, essa é a terceira postura. Então, se a primeira postura, como eu disse aqui, é ruim com, pior sem, você tá ali meio, não quero muito pensar no relacionamento, deixa o cara aí, mas ele vai ocupando espaço. O segundo motivo aqui é o medo de ficar sozinho, ou seja, você tá querendo acontecer, mas você tá desesperado porque se esse cara não der certo, você vai ter que voltar pro ostracismo, né? O terceiro motivo, né? Se o primeiro é motivado por um certo tipo de tédio, puta que tédio, que preguiça. O segundo é motivado por um medo, o terceiro é motivado por uma sanha, assim, ó, uma raiva até mesmo, entendeu? Eu sei que esse cara não presta, mas agora a gente vai até o fim. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, tá? E, então, o quarto motivo, qual que é o quarto motivo pelo qual você ainda está com ele, minha senhora? Tá? E é, infelizmente, um dos motivos mais difíceis de lidar, mas é um motivo muito recorrente, tá? É o quê? Eu não mereço coisa melhor. Eu não mereço coisa melhor. Então você visivelmente está numa relação que não é legal, você visivelmente está numa situação em que não é agradável, só que você olha para você e você se desmerece. Em vez de você julgar o outro como ele não está fazendo nem o mínimo, ele nem me assumiu, ele só me vê na segunda-feira à noite, ele só me vê quando, né, eu estava atendendo uma paciente e ela falou, né, eu estava ficando com um cara que eu só ficava quando ele aparecia na cidade para fazer um treinamento, daí eu ia pro hotel dele de noite no horário que ele podia. Você está numa relação assim. Aí você, dentro de você, tem uma sensação que isso não está certo. Ao invés de você olhar pro cara e falar, cara, eu não mereço ser tratado assim. Você olha para você mesmo e você quer se convencer que você não merece coisa melhor. Tem um vídeo meu aqui, né, que eu tô apontando assim, é uma capa branca, falando assim, você merece coisa melhor, tá? Eu desenvolvo melhor esse argumento aqui, mas é importante trazer de novo esse argumento aqui, porque muitas vezes as mulheres estão com os caras porque olha e fala, mas também o que eu vou esperar? E aí começa a vir todas aquelas teorias de VSM, relacionamento, como é que janela de afetividade, sei lá, qualquer coisa do gênero. Começa a vir várias teorias de que, não, mas você já é uma mulher de 32, que tem um filho, que mais você espera do cara. Hoje em dia tá muito difícil, então se você tem algum cara, você segura ele, blá, blá, blá. E isso vai gerando desmerecimento. Então aí, muitas vezes, eu já atendi muitas pacientes que falam assim, Jota, eu só vim conversar com você para ver se eu não tô louca. E eu falar, minha senhora, além de você não estar louca, entende? Você está lúcida, você precisava muito mais, fazer muito mais, entende? Você precisava acreditar mais em você. Porque você não está louca de forma alguma. E por mim, por sinal, você podia assumir mais esse sentimento que você está sentindo. Então, às vezes, essa coisa assim do eu não mereço coisa melhor, é uma cilada muito grande, entende? Se a relação não está suficiente, você tem o direito, você tem a possibilidade de procurar algo melhor. Mas a minha amiga não tem isso, a outra não sei das quantas. Dane-se,
Você tem que olhar para você. Está bom para você? Se não está bom para você, não interessa, entendeu? Dentro das suas circunstâncias, está bom para você? Se não está bom, minha senhora, vai atrás daquilo que você acha que está bom, entende? Tem muita gente que conhece pessoas que são legais, coisa e tal, mas não está suficiente. Não está legal. O cara até pode ser um pouco esforçado, mas ele não assume, ele é meio lerdo, ele é meio encostado. Não está legal, muda, entende? Porque senão daqui a pouco vai gerando outros medos. O medo de ficar sozinha, vai aparecendo, sabe, outras coisas, vai gerando apego ao sujeito. E uma das coisas que acontece nos quatro pontos aqui é o quê? A mulher vai ficando com o cara e vai se apegando. Mulher se apega a esse tipo de coisa. O homem, o que eu percebi, ele vai ficando numa relação insuficiente, muitas vezes por comodismo. A mulher vai ficando por apego. Puta, que vídeo bom, né, de gravar sobre isso. Por vídeo vamos gravar sobre isso. Vou falar mais num vídeo sobre isso, comodismo e apego. Mas a mulher tem muito essa coisa de apegar-se. Começa, é a coisa da migalha. Eu já gravei um vídeo aqui sobre migalha. É a coisa assim, o cara vai dando cada vez menos, mas, né? E aí fica aquelas coisas assim, mas, né? Também eu posso estar exagerando. Talvez eu possa estar exagerando. Mas senhora, se faz 3 meses que você está pensando uma coisa e a coisa só se confirma, se você está exagerando ou não, não interessa. Isso já tem um peso suficiente para você olhar e ver que não está suficiente para você. Imagina você passar 3 meses falando assim, imagina 3 meses tentando se acomodar no relacionamento, tentando se acomodar com o pouco que o cara dá, tentando não ser a mulher louca, tentando não cobrar. Pô, faz 3 meses que você está pensando nisso? Eu acho que no final das contas, essa relação não é suficiente para você. Então tem isso, o eu não mereço, tá? Enfim, só para eu revisar aqui, para a gente terminar o vídeo. Por que você ainda está com ele, minha senhora? Me diga. 1, ruim com pior sem, tá? É porque você está com preguiça de encarar de fato esse relacionamento, então o cara está ali ocupando espaço. 2, medo de ficar sozinha, então você está morrendo de medo de ter que voltar para o mercado. 3, né, eu não vim até aqui para desistir agora, você está numa insistência em algo que já não está dando certo, entende? E 4, né, você está se desmerecendo, um desvalor. Então, quais são os 4 motivos para você ainda estar com ele? 1, preguiça. 2, medo. 3, insistência. E 4, desvalor. Você está se desvalorizando. O que eu posso dizer depois que eu falei tudo isso, minha senhora? Reflita na tua vida. Reflita na tua vida. Se você precisar conversar com alguém, pelo menos vai com essa ideia. Tipo, talvez isso, um desses 4 pontos. E infelizmente pode ser os 4 pontos. Você pode ter passado pelas 4 fases, tá? Você pode ter passado pelas 4 fases. E às vezes você tá aí fiel a ficante. Fiel a ficante há mais de 1 ano. Fiel a ficante há mais de 1 ano, minha senhora, eu vou pedir quase para você parar de me seguir. Porque daí vão falar assim, olá, a moça que é fiel a ficante, segue o Jota, kkk, esse Jota aí nem tem bom senso, senão ela parava de ser fiel a ficante. Tá ruim para mim, tá ruim para você, tá me prejudicando. É igual eu falo para meus pacientes, não faz cagada por aí, porque vão falar, tá lá o paciente do Jota, vai sobrar para mim. Então assim, fiel a ficante mais de 1 ano, a gente vai ter conversado, daqui a pouco você vai ter que sair da casa dos brothers do bom senso. Tá? Mas enfim, faz sentido essas coisas? Escreve aqui pra mim aqui embaixo, tá? Escreve aqui pra mim. Tem todos esses vídeos que eu falei, né, explicando mais essas coisas aí, mas escreve aqui pra mim, faz sentido ou não faz, ou tem mais algum outro motivo? Vocês, mulheres, se estão sofrendo por isso ou não, você acha que tem mais algum motivo? Escreve aqui pra mim também, tá bom? E por favor, por que você ainda está com ele? Se você, né, a última coisa que eu te falo, se você está assistindo esse vídeo pensando, por que eu ainda estou com ele? Já é um grande indício para terminar essa parada. Já é um sintoma para você terminar. Se você olhou esse vídeo e falou, meu Deus, esse vídeo é para mim, eu já tenho um problema, tá? Enfim, Inácio está me chamando, eu tenho que ir lá fazer o meu dever como pai, porque eu fico ouvindo ele gritando, eu falei para ele, Inácio, vem cá, Inácio, pode entrar, mas ele não está entrando aqui dentro do escritório, aqui do consultório. Mas enfim, não deixe de seguir e espalhar a palavra do bom senso nos corações que precisa, e se você precisar conversar com alguém, aqui embaixo tem um link chamado Marca um Horário Comigo. Aí você marca uma terapia, um horário pontual que é de 1h30 e a gente conversa sobre isso, tá? Mas vamos pensar nisso, saia de relações movediças, tá bom? Olha esses 4 pontos, reflita sobre sua vida e, pelo amor de Deus, seja normal e tenha bom senso. Beijo, minhas queridas. Tchau.